Você é ansioso, você é ansiosa, sofre por conta da ansiedade. Eu mesmo estou aqui numa situação em que geralmente gera um pouco de ansiedade ao coração. Estou indo para Caruaru trabalhar e na BR-232 está havendo um protesto aqui à frente, queimando pneus, e eu estou parado, precisando atender. Um monte de coisa para resolver hoje e de repente eu tenho que estar parado. Então o que é que eu fiz? Comecei a refletir sobre essa questão da ansiedade, antes que ela tome conta do meu coração e cause o estresse ou cause aquelas sensações que nós conhecemos muito bem, né? O coração apertado, a coração acelerado, às vezes dor de barriga, tantas coisas que acontecem por conta dessa ansiedade que, quando se instala realmente no nosso coração, traz todos esses problemas. E eu fui ver na Bíblia, né, o que a Bíblia fala, o que ela tem escrito ou ensinando sobre ansiedade. E é interessante que lá em Provérbios 12:25, ou seja, muitos anos antes de Cristo, Salomão já dizia o seguinte: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Então, eu fiquei feliz que uma boa palavra pode realmente alegrar o coração que está abatido ou se abatendo pela ansiedade. E eu fui pesquisar mais e vi que o próprio Jesus Cristo, em Mateus 6:25, ele também fala da ansiedade, ou seja, isso não é um tema que a gente possa dizer que é um tema simples, não. O próprio Jesus, ele gastou tempo com seus discípulos, lá no Sermão do Monte, falando para eles acerca dessa questão da ansiedade. E ele fala o seguinte: não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então Jesus estava ciente, ele que conhece profundamente a alma humana, que essas coisas normalmente geram ansiedade no nosso coração. Mas eu também achei em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o que Paulo falou aos cristãos daquela cidade de Filipos acerca da ansiedade. E era nesses versículos que eu gostaria de conversar um pouco mais. E ele diz o seguinte: olha, não andeis, ou então não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E esses dois versículos, eles têm algumas coisas muito interessantes para ensinar para a gente. Primeira coisa que nós temos que entender, ele fala: não andeis ansioso ou ansiosos por coisa alguma. Significa que eu posso ter ansiedade, posso ter um outro estágio que seria andar ansioso. No meu entendimento, a ansiedade é uma resposta natural da mente humana em algumas situações que são complexas ou que fogem do nosso controle. Por exemplo, eu tenho a tendência de estar com ansiedade por estar parado aqui no trânsito, mas o que eu preciso, segundo o que a Bíblia fala, eu não devo dar continuidade a essa ansiedade ao meu coração. Ou seja, eu não devo andar ansioso. Então, andar ansioso, andar na Bíblia, geralmente fala no sentido de ter constância com aquilo, né? Então, o que Paulo recomenda é que o problema da ansiedade não está em senti-la em algum momento, mas sim em prorrogar essa ansiedade durante todas as suas horas do seu dia, que realmente vai trazer os transtornos. E qual o remédio, então, para que você não ande ansioso ou para que você não deixe que a sua ansiedade se instale no seu coração e permaneça como seu companheiro da jornada? Ele diz o seguinte: mas em tudo, por orações e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui como resposta de Paulo para evitar andar ansioso é colocar diante de Deus em oração, através de oração e através de súplica, tudo aquilo que está gerando ou querendo gerar ansiedade no nosso coração. Então essa é uma resposta muito interessante. Ou seja, eu estou ansioso, eu dobro os meus joelhos, ou se eu não puder, eu sozinho, como eu estive no carro aqui agora como eu estou, comece a orar, comece a colocar diante de Deus esses motivos, essas coisas que você está vendo chegar ao seu coração, à sua mente e que está gerando ansiedade. A resposta é interessante. O restante do versículo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E aí eu noto uma coisa muito interessante: o que vai guardar o nosso coração na questão de sentimentos e a nossa mente na questão de pensamentos contra a ansiedade não é exatamente a resposta imediata àquilo que estamos sendo afligidos, mas uma paz que é dada ao coração. Então, isso é muito interessante a gente pensar,
quando a gente está ansioso, ou quando a ansiedade chega ao coração por algum motivo, coloquemos em oração e supliquemos, né? Nós temos que clamar, pedir a Deus que Ele coloque essa paz que excede a todo entendimento, ou seja, não é uma paz que a gente venha entender porque ela está acontecendo. A gente vai tendo uma tranquilidade mesmo quando a circunstância em que estamos inseridos não esteja totalmente mudada. E essa paz é interessante porque ela vai guardar o nosso coração, ou seja, guarda o nosso coração de alguns sentimentos negativos, de ressentimentos, de mágoas. E vai guardar também a nossa mente, ou seja, no sentido de que não vai nos deixar pensar besteira, ficar cogitando coisas ruins. Então tudo isso é muito interessante a gente tentar exercitar quando a ansiedade chega ao coração. Então, voltando só para a gente dar uma revisada, se eu estou ansioso por alguma coisa, o que é que eu faço? Eu vou orar a Deus. Aqui fala tanto em oração, que seria uma conversa um pouco mais tranquila, como em súplicas, ou seja, naqueles momentos mais difíceis onde você não apenas fala, mas você clama, você meio quase que desesperado, você fala com Deus. E também com ações de graças, ou seja, agradecendo a Deus por todas as coisas que você já tem, agradecendo a Deus pelas circunstâncias, pelo dia. E quando você faz isso e apresenta todas essas coisas que estão causando ansiedade ao seu coração, a Bíblia diz que Deus instala nele a paz que excede a todo entendimento. E com essa paz, você vai ter cabeça para pensar como sair daquela circunstância, você não vai desviar o foco das coisas importantes e você vai ter certeza que no tempo certo, pela confiança que você tem em Deus, essa resposta àquele problema que você está sendo afligido por ansiedade, essa resposta vai vir e Deus vai ser glorificado. Então, que possa essa boa palavra estar tocando no teu coração no momento de ansiedade, para que você possa saber como lidar com ela e evitar de andar ansioso. Que Deus abençoe você.